Vamos começar então? Vamos lá. Bom dia, pessoal, para todo mundo. Meu nome é Abdala Cerqueira. Estamos aqui para fazer o primeiro Pro PHP, que foi um projeto concebido pela comunidade do PHPPB, com o intuito de divulgar mais o PHP dentro aqui da comunidade do PHPPB no Brasil e para tudo mais. Hoje a gente tem a ilustríssima participação da Érica, que é programadora e que vai falar um pouco mais sobre ela aí e apresentar sua palestra. Fala aí, Érica. Opa, e aí galera? Meu nome é Erika, para quem não me conhece, sou desenvolvedora PHP, trabalho bastante na área de aplicativos sociais, é uma área de interesse minha. E, bom, trabalhei há uns 8 anos mais ou menos em PHP e recebi o convite da Abdala para participar do grupo e compartilhar um pouco aí do que eu andei aprendendo ultimamente sobre essa área de desenvolvimento para redes sociais. E é isso, é sobre isso que eu vou estar falando hoje. Vai lá, Abdala, deu a Vamos lá, abertura. tá aberto. Então, primeira palestra, depois a gente vai fazer o debate sobre as palestras que tiveram no evento do PHPNW. E a gente escolheu duas palestras, uma sobre Silex e outra sobre qualidade de código. Então, a gente vai estar falando um pouco aqui sobre qualidade de código também, e falando um pouco sobre Silex, que é um microframework, para quem não conhece, vai ser um bate-papo legal. Beleza? Toda sua, Érica. Beleza, valeu. Então, pessoal, compartilhar aqui um slide. Deixa eu ver aqui. Antes de mais nada, é a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de evento, usando o Hangout, então vocês tenham um pouquinho de paciência, porque a gente ainda está aprendendo a mexer na ferramenta e pode ser que eu me enrole um pouquinho. Então deixa eu ver aqui, vou compartilhar esses slides. Aí, tá aparecendo Olha, aí? tá aparecendo aí. Legal. Vamos lá. Então, antes de mais nada, eu já falei, né? Eu ia me apresentar, mas eu já falei mais ou menos. Pessoas do PHP há 8 anos, etc. Eu já falei sobre isso. Sou graduada em publicidade, produção publicitária, porque quis agregar um pouco mais de outra área no meu lado, no meu currículo, no lado profissional. Trabalho com alguns projetos rentabilizados pelo Google AdSense, por isso que eu resolvi estudar um pouco nessa área de marketing digital, etc. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Sobre a palestra, uma visão geral sobre o desenvolvimento de aplicativos para o Facebook. Essa palestra é um ponto de partida para quem tem interesse nessa área. Vou passar aqui uma visão sobre os tipos de aplicativos, coisas que você pode fazer com essas ferramentas. Não vou entrar muito em detalhes sobre a API especificamente, sobre detalhes, mas eu vou dar uma iniciativa, né? Dar um ponto de início para vocês que têm interesse em começarem a desenvolver. Vou mostrar aqui como é que faz para registrar, né? Para criar um aplicativo, falar um pouco sobre as permissões, diferentes tipos de permissões que a gente precisa pedir ao usuário, requisitar a autorização do usuário para poder fazer coisas específicas e mostrar um exemplo prático de um aplicativo para fanpage, certo? Então, vou procurar não deixar a palestra muito extensa para não ficar cansativo também, por volta de meia hora aí, vamos ver se dá tempo de fazer tudo isso, certo? Então, primeiramente, antes de mais nada, a gente tem vários tipos de aplicativos no Facebook, diferente do Twitter, que a gente fica limitado a um tipo de aplicativo onde você trabalha fora do Twitter, né? No caso, você vai criar uma página, um aplicativo, um site que faça autenticação no Twitter e pegue os dados do usuário, mas você vai sempre trabalhar externamente. No caso do Facebook, a gente tem as aplicações que vão estar inseridas dentro do contexto do Facebook.
que são os aplicativos Canvas e os aplicativos de fanpage, que são aquelas abas, né? Antigamente eram abas, hoje continuou com esse nome, mas é um pouco diferente, né? O conceito também então, parece um Canvas, que na verdade, é um iframe, certo? Mas aí a gente vai ter acesso a dados do usuário, e se ele autorizar a nossa aplicação, a gente vai poder pegar muitas informações dele, postar na timeline, etc. Mas a gente também pode trabalhar com o usuário sem precisar requisitar a autorização dele, para algumas coisas mais simples, que é o que a gente vai ver e fazer aqui hoje. Certo? Além desses dois tipos que são dentro, né, do contexto do Facebook, e nós temos também as aplicações mobile e as aplicações externas mesmo, que você faz a autenticação pelo Facebook, isso aí quase todo site tem hoje em dia, que é um modelo mais parecido com o do Twitter. Para registrar um aplicativo, você vai ter que ter acesso à área de desenvolvedores do Facebook, a gente vai ver isso aí na prática, certo? Primeiramente, você deve preparar o seu conteúdo. Né? A primeira coisa que você vai fazer, na verdade, é dar um start aí, preparar o seu conteúdo, que vai rodar, na verdade, vai ser um iframe que vai rodar na sua aplicação. Então, você vai preparar o conteúdo básico e depois você vai partir para o registro da aplicação e, a partir daí, vai poder pegar as informações do usuário e fazer o que você quiser. Então, eu vou mostrar para vocês página dos desenvolvedores, essa área dos desenvolvedores. Deixa eu compartilhar. Certo? Então, essa é a área dos desenvolvedores, vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se eu conseguir aparecer certinho. Certo, está aparecendo, né? Então, ou não? Não está aparecendo, está aparecendo por cima. Peraí, rapidinho. Sou mesmo. Nessa ferramenta. Cadê? Aqui. Agora vai. Agora vai. Ok. Então, essa aqui é a área dos desenvolvedores, developers.facebook.com. E aqui nessa área de apps, vocês vão poder criar uma nova aplicação. Ok. Aqui tem uma relação de aplicações aqui na lateral, que você já criou, você pode acompanhar estatísticas de uso, enfim. Criar uma nova aplicação, que a gente vai criar uma aplicação de exemplo, eu vou começar a criar aqui. Um nome, namespace, que tem que ser único. Certo? Continuar, só isso aí mesmo. Captcha. Então, quando você cria a sua aplicação, você vai ter aqui essa tela de configurações e vai ter as configurações básicas da aplicação, o ID e o secret. Esses dois dados você vai ter que usar para desenvolver suas aplicações, você vai precisar dessas informações, que você pode mudar o ícone da aplicação, tem mais algumas informações, enfim. Mas o que é importante aqui para a gente são essa parte aqui onde você seleciona o tipo de aplicação que você vai estar usando. Você pode marcar mais de uma, você pode especificar mais de um tipo aqui.
E aqui você vai definir as URLs do seu conteúdo, certo? No caso aqui, para explicar melhor, website, no caso aqui, essa primeira opção seria uma aplicação externa mesmo, fazer um login no Facebook, seu site fazer login no Facebook. A segunda aqui é um aplicativo tradicional, aquele aplicativo Canvas, que tem uma URL, ele fica numa URL como apps.facebook.com/ o namespace que você definiu quando criou a aplicação. No caso dessa aplicação, você vai definir as URLs aqui e pode escolher o tipo de layout que você vai usar, certo? Mobile, e aqui native Android, caso para Android e iOS, e Page Tab, que também são os dois tipos que a gente vai usar mais, são Page Tab e a app normal. No caso da Page Tab, são aquelas aplicações que você vai adicionar no fanpage, e elas têm um apelo bem comercial, inclusive, então são bastante procuradas por empresas, em caso se você trabalha com freelance, você quer trabalhar nessa área, então é uma dos principais tipos de aplicação que você vai trabalhar comercialmente. Então vamos voltar para os slides. Certo. Aqui foi a tela que a gente já viu, certo? Esse aqui é um exemplo, é uma outra aplicação de teste que eu tinha criado para um post que eu fiz no blog, uma aplicação bem simples, o que você vai preencher naqueles espaços ali, nesse caso aqui é uma page tab, vai ser realmente a URL do seu conteúdo, e eu vou falar um pouco ainda sobre essa questão do HTTPS do Security Tab, Security Page URL, certo? Que você não é obrigado a definir, mas tem mais aí. Então, é isso aí. Já é o próximo slide mesmo. Bom, você não é obrigado a ter um certificado SSL. Porém, se você estiver acessando a aplicação por HTTPS, você não vai conseguir acessar, os seus usuários não vão conseguir acessar. E vocês sabem que é uma opção de segurança que tem no Facebook, você habilita para acessar apenas por HTTPS. Então, quem estiver usando essa opção não vai conseguir usar a sua aplicação se você não tiver um certificado válido. Eu vou mostrar para vocês o que é que aparece. É essa tela aqui, basicamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo real, em tempo real. Deixa eu ver aqui. Então, vou mostrar para vocês. Aqui está com HTTP normal. Aqui tem uma aplicação que eu criei, uma aplicação de um site que eu criei, que eu desenvolvi. Essa aplicação ela roda normalmente aqui, certo? Com a apps.facebook.com/fotomontagem. Então, assim, essa URL aqui você acessa normalmente. Porém, eu não tenho um certificado digital válido no meu servidor. Então, se eu colocar aqui HTTPS, olha aí o que acontece, tá vendo? Então, quem tiver com a opção de segurança habilitada, de navegar apenas por HTTPS, não vai conseguir usar a sua aplicação. Eu não tenho algumas informações estatísticas sobre quantas pessoas hoje, qual a porcentagem de pessoas que usa essa opção verdadeiramente no Facebook. Mas, nessa experiência pessoal que eu tive com essa aplicação, que é uma aplicação, o site em si, ele tem já uma visitação grande diária, e tem muitas pessoas usando a aplicação. De vez em quando alguém chega lá na fanpage reclamando que não está conseguindo entrar e usar o aplicativo. De vez em quando aparece alguém reclamando. Então, com certeza, tem muita gente que não consegue usar. Porque se poucas pessoas reclamam, uma porcentagem maior realmente não consegue. E, enfim. Então, o que eu digo sempre, o conselho que eu dou é, se você estiver fazendo um aplicativo só experimental, ou se for algo, assim, um projeto mais pessoal, então não há problema de você manter dessa maneira. Mas se você quiser trabalhar mesmo com isso mais profissionalmente,
e, enfim, como freelancer, desenvolver aplicativos para empresas ou qualquer coisa desse tipo, você vai precisar realmente arcar com um certificado, com o valor desse certificado, comprar, enfim. Não vou entrar em tantos detalhes, porque senão aí vamos dar de foco a palestra. Vamos voltar então para os slides, certo? Continuar aqui. Então, agora com relação às permissões e autorização das aplicações. Você não precisa obter autorização e autenticação do usuário para pegar informações públicas, certo? Um exemplo é a foto do profile. Essa foto, vocês podem até fazer o teste aí com essa URL. Ela aparece a foto sem nenhum problema, é só colocar essa URL no browser, ela vai aparecer já. Tem várias informações que são desse tipo, públicas, você não tem problema para buscar essas informações. E também no esquema da fanpage, no aplicativo fanpage, você tem algumas informações também que chegam até você, e você tem como ver os dados básicos do usuário, sem precisar pedir para ele autorização de nada. Isso é interessante para aplicativos que fazem promoção, por exemplo, você mostrar algum tipo de conteúdo, restringir o conteúdo para fãs. Então, isso aí é possível você fazer sem precisar que o usuário autorize ou autentique. Mas aí, no caso de você querer pegar mais informações de usuário, sei lá, tipo amigos, coisas que ele curte, poder postar na timeline dele, tudo isso aí você vai precisar pedir autorização, vai precisar de permissões especiais. E tudo que você quiser saber sobre esse tipo de informação, que você precisa para obter alguma informação de um usuário, você vai encontrar nessa URL da API, na referência da API. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, basicamente, aqui em cima em Docs, Graph API. Então, essa referência aqui é a referência que vocês têm que sempre ter, via rápido acesso, aí quando você estiver desenvolvendo, sempre deixar aí um abinho sempre aberto com essa referência para qualquer dúvida que vocês quiserem fazer. Aqui vai falar bem detalhadamente sobre os objetos. O Facebook trabalha com um esquema de objetos, usuários, páginas, eventos, grupos, aplicações, tudo é um objeto, fotos, enfim. E todos esses objetos, eles se relacionam entre si, certo? Então, qualquer coisa que você precisar de informação, você vai vir aqui na referência para ver tipo de permissão, de repente você quer pegar a idade da pessoa, então você vai ter que pedir uma permissão especial para isso. Eu já fiz algum aplicativo que quiser pedir essa permissão. Então, o objeto user, basicamente é isso aqui. Vou ver se está aparecendo. Está aparecendo. Ok. Então, o objeto user é bem isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco melhor. Então, aqui do lado, aqui na primeira coluna, aqui você vê qual é o tipo, a chave, né, a informação que você quer, tem uma descrição e tem o tipo de permissão que você precisa para pegar essa informação. Essas aqui, No Access Token Required, essas opções aqui são informações públicas. No caso aqui, uma outra informação importante, vamos ver aqui. Essa aqui, installed, por exemplo, é se o usuário instalou a sua aplicação. Então, você vai saber se ele já autorizou a sua aplicação ou não. Então, você precisa que o usuário esteja autenticado para pegar essa informação. Mais alguma coisa. Data de aniversário, data de nascimento, você precisa pegar essa permissão especial aqui, certo? Tudo isso, através da API que o Facebook disponibiliza, tem uma API PHP, é bem fácil de obter essas informações, também não é complicado não.
Mas aqui, como a gente, para não tornar a palestra muito extensa, eu vou focar em outro tipo de aplicação, que é uma aplicação que não vai precisar obter autorização nem permissões especiais, que é uma aplicação para fanpage. O que a gente vai fazer basicamente é pedir, verificar se o usuário curtiu a página ou não, certo? Então vamos ver aqui se sai, porque estou meio de última hora, mas a gente vai fazer aqui na hora. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê tudo certo. Deixa eu ver, voltando para os slides. Então, agora é a hora do exemplo. Agora é a hora do aplicativo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um código. Esse código está disponível mesmo na documentação do PHP. Então, é um código para pegar o request, pessoa que está acessando seu conteúdo, porque você vai estar trabalhando você vai ter o seu conteúdo no seu servidor, vai estar lá, você vai fazer uma página, facebook.php, sei lá, no seu script, e você vai verificar nesse seu script e onde vê o request, lembrando que o usuário vai estar acessando dentro do Facebook, através de um iframe, então você vai verificar e ele vai carregar com ele um signed request. Vai ter algumas informações básicas e nessas informações você vai poder verificar se ele curtiu aquela fanpage ou não. Então, esse código, vou mostrar para vocês. É isso aqui. Só um minutinho. Dificuldades técnicas. Estou tentando compartilhar a tela aqui, mas... Só um minuto. Agora vai. Nossa. Agora. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse código está disponível lá mesmo. Na verdade, essas funções aqui, certo? Então, essa função aqui, parse sign request, ela vai pegar o request. No caso aqui, eu vou chamar essa função passando o request sign request, certo? Esse sign request aqui, o Facebook vai mandar para a gente. Resumindo, né? Então, essa função aqui, o próprio Facebook disponibiliza na documentação, eu copiei. Ela vai pegar, basicamente, e decodificar esse request. Certo? Então, o que a gente vai precisar para decodificar esse sign request é a app secret. O app secret que vocês viram lá quando a gente criou a aplicação é tipo a chave privada da aplicação, vamos dizer assim, né? Então, esse app a gente vai pegar lá naquela página developers.facebook.com. Depois que a gente registra a aplicação, a gente tem acesso a esses dados. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse data, se for um data aqui vai ter esse sign request, vai ter o conteúdo já decodificado por essa função.
certo? E a gente vai só verificar o resultado aqui se tem nesse array, no data, se tem page like. Eu vou fazer um print R aqui para vocês, fica melhor. Certo? Então, se na verdade, aqui fora, né? Então, a gente vai adicionar esse aplicativo na fanpage do PHPTV para a gente fazer o teste. Primeiramente, eu vou ter que pegar esse dado aqui, tá? Então, eu vou lá em Developers. Só um minutinho. Então, aqui eu vou aqui nas minhas aplicações. E aqui é a do PHPTV. Aqui tem esse app-secret que eu vou usar lá no fórum. Certo? Então aqui eu vou preencher com aquele secret que eu peguei de lá. E o que é que eu ia fazer aqui no caso? Se o usuário curtiu a página, eu vou exibir o stream, o vídeo, no caso seria o stream daqui do nosso Hangout. Vou até mudar, vou colocar um vídeo mentirinho primeiro. Pronto, enfim. Eu vou fazer o upload, né, pra... Então, vou mostrar para vocês. Eu fiz o upload desse script, coloquei online no meu site e vou mostrar para vocês como é que ele aparece quando a gente acessa ele diretamente. Ops. Isso vai. Deixa eu fazer um negócio. Peraí. Já sei o que eu vou fazer. Acontece, né, gente? Deixa eu ver. Eu vou colocar ele. Certo. Tem medo. Pode ir. Ao vivo é assim, né, gente? Eu já diria o Faustão. Tem um erro aqui, deixa eu achar. Já sei. Tá. Certo. Então, deixa aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês o código. Fiz uma alteraçãozinha aqui no código. Certo? Coloquei aqui só um eixo aqui em cima. E aqui eu vou... Quando a pessoa está acessando do Facebook, é que ele vai ter esse segment request definido, certo? Se ele estiver acessando diretamente, que eu ia fazer, deixa eu mostrar esse teste. Se ele estiver vindo aqui nesse else, então significa que ele não está acessando através do Facebook, da fanpage.
Então, coloquei isso aqui. E vou fazer o upload. Deixa eu ver aqui. Seria mais fácil colocar para compartilhar logo no desktop. Acho que dá certo. Ou não. Tudo bem. Aqui. E agora? Ops. Foi, mas tudo bem. Vocês estão vendo aqui, né? Apareceu o teste Facebook. Você não está acessando através do Facebook. Pronto. Então, agora a gente vai acessar, vai adicionar no Facebook, na fanpage PHPPB, a gente vai adicionar aqui uma aba que vai ser uma aplicação, vai ser exatamente essa aplicação, certo? Para isso, infelizmente, não tem um atalho, uma coisa assim, visualmente, para adicionar. Hoje, pelo menos que eu saiba, não. Quando eu estudei a primeira vez que eu fiz as aplicações, eu tive que usar Você tem que acessar, na verdade, um URL específico que ele vai aparecer as opções para você adicionar em qual fanpage você quer adicionar, que você administra. Então, eu vou dar uma filhadinha aqui. No post que eu escrevi tem esse link, é exatamente esse link aqui. Certo? É um dialog do Facebook, e aqui você vai colocar o ID da sua aplicação. Deixa eu colocar lá. O ID aqui. Aqui nessa URL você vai colocar, ó. E a URL mesmo da sua aplicação. Sim, eu esqueci de definir aqui a URL. A gente tem que vir aqui, page tab, e adicionar a URL que a gente vai estar usando. No meu caso aqui, eu coloquei ericaraide.com/facebook.php. Aí é o nome, né? É. A URL. Isso aqui você não precisa preencher, porque também, mesmo tendo HTTPS, se você não tiver o certificado, ups, foi mal, Abdala. Valeu. Aqui, no caso, seria se você tivesse certificado, você colocaria aqui o HTTPS. Apesar de ter o SSL, como eu não tenho certificado, não adianta nenhum. Aqui você pode definir uma imagem para a sua aplicação. Aqui, vou deixar em branco. Então, pode escolher aqui o tamanho também. Normalmente é 810, você pode escolher 520 também. Ops. Tem que colocar, mas se você colocar HTTPS aqui, é de boa. Ok. Agora que você já definiu a URL, você vai usar essa mesma URL que você definiu aqui nessa URL para adicionar a page tab. E aí aparece essa mágica aqui, esse dialog, para você adicionar o aplicativo na sua página. Mas quando você cria e desenvolve um aplicativo específico só para uma página, um aplicativo comercial, um aplicativo de uma promoção para uma empresa, por exemplo, você usando dessa maneira aí, tudo bem, porque você vai estar fazendo especificamente só para uma página, você vai precisar adicionar uma vez. Mas se você quer criar um aplicativo, porque quando você cria, assim também, uma outra coisa importante a lembrar é que ele fica disponível, qualquer pessoa pode adicionar esse aplicativo em sua fanpage. Desde que ela tenha esse endereço aí, esse app ID e tal, ele tem esses dados. Mas quando você pode criar uma aplicação que possa realmente ser adicionada em várias fanpages, uma aplicação para fanpages, e aí você coloca esse link aí, você cria dinamicamente na página do seu aplicativo, enfim. PHPPB, vou escolher a página que eu quero adicionar, posso adicionar em mais de uma página, como vocês podem ver aqui, ó, se eu quiser eu adiciono em várias. Vou adicionar aqui em PHPPB.
Adicionei. Ele já redirecionou aqui para a URL. Ele redireciona, mas que seria um URL, no caso, se você tivesse uma página externa, adicione esse aplicativo à sua fanpage. Aí, nesse retorno aqui, você iria dar uma mensagem, adicionou com sucesso, enfim, né? Whatever. Agora, a gente vai vir aqui para ver o aplicativo vai estar aqui. Olha aqui ele, tá vendo? Então, agora que a gente vai acessar realmente através do Facebook, através da fanpage, então o sign request vai estar presente na requisição. Então, teoricamente, tem que dar aquele print R que a gente colocou no código. Vamos ver o que, vai acontecer. Érica. Oi. O Fernando está perguntando aí de onde que vem o pass signed request. De onde vem o quê? De onde vem o método do pass signed request? Então, essa função a gente definiu no código também, no facebook.php. Deixa eu ver, deu um erro aqui. Essa função ela está disponível na documentação do Facebook, foi de lá que eu peguei, certo? Deixa eu compartilhar aqui o código. Ela está disponível lá na documentação, foi de lá que eu peguei. Ela está no código também, nesse mesmo script. Vou mostrar novamente aqui. Tá aqui essa função, olha. Pass sign request. Tem essas duas funções que elas estão lá na documentação e foi o que eu usei, né? Apenas porque ela usa a chave que o Facebook dá para você, da aplicação, que é essa chave aqui, para decodificar esse sign request. Então, deixa eu ver. Isso aqui. Era um método, isso aqui, aí eu copiei isso assim. Sign request. É essa função aqui. É uma função aqui nesse caso. Estava errado nesse código porque estava dentro de uma classe e eu copiei. Enfim. Fazer o turno. Agora vamos ver. Vamos ver de novo agora. Vamos lá, novamente. Nossa, isso aqui hoje. Aí entrou. Cadê? Aqui, outro céu. Tudo bem. Vamos ver mais alguma coisa. Vale lembrar que a Erika está fazendo todo o processo de deploy da aplicação, né? Mandando pro servidor dela Exatamente, gente. E colocando tudo, né? Não está local não, já está ao vivo e online, né? Isso. Nada de localhost. Nada disso. Então, vamos novamente agora, fiz o upload de novo. Velho. Ok. Calma, só falta uma. Só falta uma correção. 31. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Agora, vocês estão vendo aí? Então, eu tô vendo. Então, como vocês podem ver aí, tem o sign request é esse arrayzinho aqui, certo? Deixa eu ver se consigo aumentar aqui para vocês. Esse array, ele vai ter o ID do usuário, certo? Você vê que não tem nenhum nome do usuário, você não tem acesso ao nome do usuário nem nada, mas você tem acesso a algumas informações básicas. Aliás, esse ID aqui não é do usuário, esse ID é da fanpage, na verdade. Então, o usuário está aqui, é um outro arrayzinho dentro dele, com informações muito básicas assim mesmo, você não tem acesso a nome nem nada. Você vai saber o país, certo? A língua, né, a localização, a língua que ele está usando, a linguagem que ele está usando, sei lá. E um array que tenha a parte da idade, que vai ter um mínimo e máximo, que no caso só o mínimo, pelo que eu estou vendo.
não tem nem a idade mesmo definida certo. Só para você ter uma ideia mesmo, estatisticamente, você pode fazer aí uma estatística de quem está acessando sua aplicação. Coisas desse tipo. Mas o que interessa para a gente é sobre a página, que é esse aqui, page. Esse array aqui da página, ele vai dizer se o usuário curtiu a página, que é esse like aqui. Se ele curtir, vai estar 1, lógico, se não, vai estar 0. E se ele é administrador da página. Então, ele sendo o administrador da página, como é o caso aqui, ele pode ter um acesso especial também. Você pode dar acesso a estatísticas, informações mais completas. E se o usuário curtiu, a gente está mostrando aqui o conteúdo que a gente quer que apareça, né? O conteúdo específico só para quem curtiu a página. Agora eu vou descurtir, certo? A página, para poder a gente dar um reload e vocês verem que não vai aparecer o vídeo. Lógico, você não curtiu, você quer ver o vídeo? Pode. Só para quem curtiu. Então é isso, gente. Esse aplicativo aqui é um exemplo assim, prático que você vai estar usando no dia a dia mesmo, assim, para criar aplicações comercialmente. É um dos tipos de aplicação mais pedidos, mais procurados pelas empresas. Esse aqui, pronto, dê um like novamente, para vocês verem como vai aparecer o conteúdo. Você não precisa pedir autorização do usuário. Você não precisa pedir autorização do usuário, não precisa pedir nenhuma permissão especial. Então, é bom para você e é bom para o usuário. Porque sempre que você precisa de uma permissão especial, alguma coisa assim, claro que gera uma dificuldade a mais. Alguns usuários não vão querer acessar a sua aplicação sem precisar autorizar, dar permissão de escrita, dar permissão de sei que lá. Até porque ninguém gosta de ter um monte de coisa publicada sem autorização. De repente, assim, quando você chega na sua timeline, tá um monte de publicação sua com um monte de besteira. É verdade. Enfim. Então, é isso. Espero que seja útil para vocês. A gente vai disponibilizar esse material aí. Então, vocês acompanhem o grupo. E é isso. Passa a bola aí. Beleza, valeu. Tu vai continuar aí, que agora a gente vai fazer o nosso bate-papo aí sobre as palestras. Uhum. Achei muito legal a palestra, hein? Muito bacana. Eu não tinha acompanhado antes, também estou vendo ao vivo, conheci a palestra agora. Gostei da blusa, hein? Deu pra ver? É interessante, né, ver que é muito simples, né? Eu achei que tinha alguma coisa que era mais complexo, assim, de se criar, né? E realmente é bem simples. Acho que você conseguiu transmitir aí o passo a passo legal de como se faz isso. O vídeo vai estar disponível, as palestras vão estar disponíveis, o pessoal estava perguntando. E também a gente tem um repositório no GitHub, né, da comunidade. A Erika vai botar os códigos que ela fez lá também. Beleza? Até o código dessa paginazinha que vocês estão acompanhando aí também vai estar lá. Né? Os futuros eventos que a gente for fazer, a gente vai estar usando mais ou menos esse formato. Acho que ficou legal essa interação com o Twitter, eu gostei. E agora a gente vai fazer a mesinha redonda, como eu falei, a gente vai falar... Mesinha redonda não, né? Mesa eu e a Erika, né? Ponta a ponta. O Ricardo não teve como estar aqui. E eu vou disponibilizar aí agora no Twitter da comunidade, o link das duas palestras que a gente vai debater, né? Uma sobre qualidade de código e a outra sobre Silex, né? Que é um microframework em PHP. Acho que já deve estar aí, eu tuitei, para quem quiser baixar as palestras e ir acompanhando, né? Eu vou falar primeiro sobre... o Ricardo chegou. Ricardo? Olha ele aí, garoto. Pera aí, deixa eu mandar o link pra ele aqui. Bem na hora, né? Foi bom. Foi mesmo. Vamos ver se ele entra aqui, que aí a gente já começa a falar nós três também. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Beleza, mas enquanto ele não entra, todo mundo está conseguindo acessar o link das palestras para baixar aí no Twitter. Bem-vindo, Ricardo! Oi! E aí? Olha aí. Beleza? Beleza? Tudo bom?
Tudo jóia. Chegou a tempo da gente começar o nosso bate-papo. A gente fechou duas palestras, né, para debater. Uma sobre Silex e a outra sobre qualidade de código, né? Então a gente vai falar um pouco sobre elas. E o primeiro vai ser sobre a qualidade de código. Eu vou também tentar aqui dar um screen share do código para a gente ir acompanhando e debatendo de acordo com a palestra mesmo, com o que a gente viu, né? Beleza? E aí a gente vai conversando sobre isso e falando um pouco com o pessoal sobre essas coisas. Beleza. Eu vou dar o share aqui. Já tá dando pra ver aí já? Já. Então, beleza. Essa é uma das palestras que foram feitas lá, né? Então... A nave. Tá rolando a nave de novo, né? Rolando a nave de novo. Quando a gente começou a transmissão, passaram algumas naves aqui pela transmissão. E agora mais uma nave. Beleza. A gente vai se acostumando com ela. Então, legal. Esse é o slide da palestra que a gente vai começar primeiro, sobre qualidade de código. Traduzindo aí, como reconhecer códigos fedorentos, né? Então, Legal. Seria mais ou menos isso. Então aqui, eu acho que muita gente já deve ter se deparado com códigos do tipo que ele vai citar aqui, né? O cara que fez a palestra é esse cara aí, Rainier Verver, né? Verver. Tem o Twitter dele, né? O que é interessante é o quê? Essas palestras, a maioria das palestras, as pessoas estão colocando elas no JoinD, né? JoinD-in. O evento acontece e esse site é um site que faz com que as pessoas possam dar um feedback para o palestrante sobre a palestra que ele deu, né? Então, também já fica a dica para quem quiser acompanhar. Tem vários slides lá já do ZendCon, que aconteceu essa semana. Ontem eu olhei, tinha 51 slides lá já. Então, não é pouco material para quem quiser estudar, né? E tem outra. Ele disponibilizou o slide aí, e embaixo do nome dele está o nome do Twitter dele, né? Geralmente, quando eu gosto de uma pessoa, que eu vejo uma palestra interessante, eu vou seguir o cara, né? E a maioria das experiências são boas de seguir essas pessoas, né? Então, a maioria dos líderes de projeto e das pessoas que debatem sobre isso, elas têm Twitter e elas usam muito o Twitter, né? Então, se vocês tiverem curiosidade de acompanhar os debates, saber onde é que os caras estão indo, quais eventos eles estão, sobre o que eles estão debatendo, né? É interessante também seguir os caras no Twitter. Beleza? Fica mais uma dica aí também. Ele começou divulgando o sitezinho dele aí e a primeira coisa que ele vai falar é sobre métodos, né? Então, como que a gente vai reconhecer em métodos que aquele código não está legal? Método mesmo de classe, tá, pessoal? O método da classe. Public function, blá, blá, blá. Né? Como é que ele vai reconhecer isso? A primeira coisa que ele fala aqui é sobre uma definição de método, né? Então tem aí a definição de método que ele pegou do Wikipedia, colocou aí e pegou um método lindo, né? Todo mundo já deve ter deparado com um método desse tipo aí, né? Faça coisa, né? E vai. Então faz conexão, pega o banco, já faz a query, já dá o for each e concatena tudo, envia um e-mail, dá tchau pra mãe e tudo, né? Então tudo no mesmo método, né? Então não é interessante construir métodos dessa maneira, né? Por conta de ficar desorganizado, de você não ter uma separação correta do código. Então mais embaixo nos slides ele vai falando sobre como a gente pode fazer para escrever um código que seja mais fácil de se ler, mais fácil de se dar manutenção
e que as pessoas possam ser felizes e ir à praia no final de semana. Né? Não precisa ficar trabalhando durante o final de semana. Então, o que esse método faz? Né? Foi a pergunta que ele fez. E aí, esse método ele deve fazer alguma coisa. O que ele faz? Ele faz muita coisa. Então, não é interessante que ele seja escrito dessa maneira. E aí ele vai sugerindo modificações. Né? Olha só, ele criou outro método que chama sendMails, e esse método vai pegar os endereços e vai dar o for each e vai enviar o e-mail. E a função, o outro método de sendMail vai, de fato, enviar o e-mail e já vai conseguir organizar um pouquinho mais. Né? Já fica bem mais agradável de ler também. Né? É importante observar também que o nome do método ele tem muita importância, muito valor. Ele tem que dizer sobre realmente o que ele se propõe a fazer. Né? Mais embaixo ele vai falar sobre os princípios de Solid, e é interessante também a gente estudar sobre isso, sobre o que está acontecendo e acompanhar bem, né? Eu tenho um amigo que fala o seguinte, ele fala que você deve codificar, né? Pensando que o cara que vai dar manutenção é um psicopata que sabe onde você mora. E ele vai te matar se você não fazer direitinho, né? Então, tem que dar um pouquinho mais de valor, né? Ele vai colocando aqui mais exemplos e falando sobre métodos longos também, né? Por mais que o método também faça só uma coisa, que ele não seja tão longo. Esse que ele botou aqui é muito longo, né? Olha que loucura, né? Chega a fonte ficou pequenininha. Então, é mais uma característica de códigos que não cheiram bem. Quando você bate o olho, você já fala, meu Deus, véio, tem alguma coisa errada nisso aí. Não pode ser certo ter um método desse tamanho. Não é possível, né, que em uma tarefa tenha tantas linhas e seja necessário tantas rotinas para executar uma função. Né? A gente sempre fala que um método ele é responsável por uma única coisa ali, né? Na verdade, a classe é responsável por uma única coisa e os métodos vão realizar aquilo que ele faz, né? Quando a gente pega coisas assim, já dá para você ver que aquilo ali não está num pensamento correto. E a mesma coisa é essa outra questão dos comentários, né? Em linha, né? Cara, se o bicho precisou comentar em linha, aqui tem uma coisa que não está certa aí. Né? Ele está explicando o que ele fez, quando o código em si ele tem que se auto-explicar. Né? Ele tem que ser auto-explicativo, ele tem que ser fácil de se compreender e fácil de se dar manutenção. Né? Não sei, Eric ou Ricardo, você já pegou muito comentário em linha, já pegou muita coisa desse tipo. E aí, Ricardo? Ricardo tá com cara de quem já fez comentário. A gente já pegou, já pegamos vários. Eu já fiz também. Acho que todo programador já pegou um dia já. E já escreveu também, né? Já, isso né? faz parte. Já escreveu também. Aquele código pra ontem. Aquele código pra ontem. O famoso código mistão. Quem nunca deu um update sem where, né? Que atire a primeira pedra. Pois é, gente. Quem nunca? Beleza. Então, continuando aí a palestra dele. Aí ele coloca aqui, olha só. Ele botou um método com comentários em linhas e depois refatorou, né? Para tirar os comentários em linha, né? E mostrar aí algumas coisas. Essa outra aqui é muito engraçado, né? Sobre nomes que não são comunicativos, vai, né? O método chama vai, né? O outro chama run. Run o quê? Vai planeta, roda tudo, né? Então, run o quê, meu? Né? Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado em relação a esse tipo de nomenclatura e nomes muito grandes. Meu Deus, olha, eu não consigo nem ler isso aí, velho. Né? Quando as pessoas começam a ficar muito fanáticas com o PHP Unit, né? Esse tá grande, né, Ricardo? Isso aí tá absurdo. O carinha ali tá falando um método bombril no Twitter. Método bombril no Twitter. É tipo isso mesmo. Então, quando a gente começa a mexer muito com PHP Unit,
a gente costuma escrever o nome do método sendo a descrição do que o teste faz, né? E acaba ficando nomes muito grandes, e isso também não é interessante, porque acaba que fica ilegível também para quem for tá dando manutenção e fazendo. Esse método que ele botou aí, ele apelou, né? Meu Deus. Last name, look the date, family, order, something, send in e-mail. Meu Deus. Né? Mas beleza. Métodos também com muitos parâmetros, né? Então você tem um método que tem vários parâmetros. Então, que loucura, né? Ele tá fazendo uma coisa que tá errada. Tá errado. Não tá certo. O fluxo de raciocínio ali não funcionou, né? O momento que ele precisava parar e refletir sobre isso é importante, né? É importante que você reflita sobre o que você vai fazer antes de você começar a codificar, né? Você fala, não, surgiu mais uma necessidade, qual o cara taca mais um parâmetro, vai mais um parâmetro, né? Então, assim, eu acho que não é por aí, né? A gente tem que parar e refletir sobre a estrutura do nosso código e tudo mais. Então ele fecha o primeiro ciclo aqui falando só sobre métodos, né? E aí ele vai começar o segundo ciclo falando sobre objetos e como que essas características de objetos você consegue identificar que tem alguma coisa errada já ali só de bater o olho, né? Ele bota a definição de classe aí, também pegou do Wikipedia, e começa com God Object. Eita, moleque! Isso aqui é massa, né? God Object. Então, é o objeto que tem todos os métodos que fazem tudo, né? O que não é interessante. Um dos primeiros princípios do Solid é exatamente sobre isso, ele vai comentar mais lá embaixo, e a gente vai estar vendo. Então aqui ele dá o exemplo. Pô, o objeto, ele edita, ele mostra, ele salva, mostra a grid, tem o paginator, tem o dbtable, tem tudo dentro dele. Tem todos os atributos de texto, de data, de imagem. Então não há uma separação mínima de delegação de atividades das classes, né? De quem é responsável por cada coisa e como isso vai estar funcionando. Então, too many methods também não rola, que é exatamente isso. A classe ser responsável por tudo, por todos os métodos. Mesmo que ele esteja sendo dividido, a classe não pode ser responsável por todas as ações, né? Então, é interessante a gente observar isso. E agora ele fala sobre o new, né? Também, que é o quê? Isso aqui já entra um pouquinho também na parte de dependency injection, que é o quê? A gente está gerando acoplamento aqui, a gente está gerando uma dependência entre classes. Isso não é interessante, né? Por quê? Porque acaba que a nossa classe ela não fica flexível para a gente usar. Então, se a gente não quiser mais que seja esse talk que está aí, que seja essa classe talk, a gente vai ter que modificar essa classe, escrever nela. E isso não é interessante. A classe ela tem que ser possível de se modificar o comportamento dela, mas de uma maneira que você não precise reescrever ela e nem modificar o código dela, né? É isso mais ou menos que a gente sempre fala. Então, aqui ele já dá um exemplo, ó. Se a gente fizer uma injeção de construtor, já começa a amenizar a situação, né? Que é o quê? Você vai passar esse objeto que você criou por parâmetro e o atributo da classe, não igual estava aqui no anterior, que ele dá um new já atribuindo, ou seja, aqui a gente está gerando um acoplamento, né? Para quem não sabe o que é acoplamento, é o grau de dependências das classes entre elas, tá? Quanto menor o acoplamento, melhor. Quanto maior o acoplamento, pior. Por quê? Quanto mais dependência das classes a gente tiver, pior. Por quê? Se a gente mexer em uma, pode afetar todas as outras. Quanto menor o acoplamento, melhor, porque a gente vai ter uma independência das classes, que é algo que é melhor para a gente manter o nosso software. Tá? Então aqui ele já desenha o cenário perfeito, que seria um setter injection, que não é nem passando no construtor, é passando via set, né? Esse talk, que já é algo que seria mais interessante. Tá? E aí ele já vem para o paraíso, né? Dependency Inject Container, que é o que todas as frameworks hoje em dia estão usando, né? Se você ver a Zend Framework foi reformulada, e ela está toda, a Zend 2 está toda baseada em Dependency Injection,
usando Dependency Injection Container. O Symfony também é a mesma coisa. Também tem o seu container e utiliza injeção por dependência e vai embora. Né? É a maneira que eles utilizaram de não gerar acoplamento, é você ir inserindo os objetos dentro dos objetos de maneira dinâmica. Beleza. Esses aqui são outros dois itens que ele falou, né? Sobre intimidade inapropriada e exposição indecente, que são duas outras coisas que não são interessantes de se ter, né? Quando a gente tem o relacionamento de classes que não são de um mesmo contexto também, e essa obsessão primitiva também é outra coisa que ele coloca sobre as pessoas terem uma obsessão, é muito interessante. Beleza? E aí, aquilo que eu falei, né? Ele vai entrar e começa já a falar sobre Solid, né? Para quem não conhece Solid, vale o estudo, tá? Então, é uma sigla, né, que eles falaram sobre os 5 princípios que um software deve ter. Quem colocou isso primeiro foi o Robert Martin, e o acrônimo foi criado por esse outro cara aqui, que é o Michael Fitters, e é isso. Então, cada letrinha dessa aqui vai ser um padrãozinho que você deve adotar sobre arquitetura de software, sobre construção de software. Então, se a gente for vendo nos exemplos dele, ele já está meio que aplicando esses princípios aqui, né? Então, o princípio da responsabilidade simples, né? Sozinho aqui. Então é o quê? Uma classe, ela tem que ser responsável somente por uma coisa, né? Uma única coisa e não mais do que isso. Ela não tem que ter o seu papel outras atividades a não ser aquilo que ela é responsável, né? Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é uma classe que ele escreveu lá em cima, que é exatamente isso. A classe, ela vai, faz a conexão com o banco, faz a query e envia o e-mail, né? Pô, peraí, quantas responsabilidades essa classe está tendo, quantas responsabilidades aquele método estava tendo, né? Que ele deu aquele exemplo daquele método. Então, é interessante que a gente reflita sobre o papel de cada classe e o papel de cada método dentro da classe. Isso é uma das coisas. Eu não vou entrar tanto em detalhe, porque é muito longo esse assunto, né? Então, Open Close Principle é outra coisa que também é do Solid, é o O, né? Se vocês forem, é uma siglinha aqui, S, O, e aí ele vai falando sobre cada princípio aí de arquitetura de software. Para vocês terem ideia, esses princípios, alguns são de 76, né? Então são princípios antigos, mas que a gente não tem tanto conhecimento, a gente não tem tanto contato, né? Nem sei se isso é mostrado na faculdade, devia ser, né? Mas acaba que a gente começa a fazer as coisas sem ter uma vivência tão grande, sem ter uma bagagem teórica maior para começar a construir software, né? Como a Erika falou aí, a gente já começa a desenvolver para ontem, né? O cara começa a fazer software e já tem aquela pressão, já tem aquela produtividade boa, né? De ter que entregar logo as coisas que a gente está fazendo, né? O que não é saudável pra gente, né? No fim das contas. Mas, beleza. a gente vai levando. Sobre o Open Close, é o quê? É aquilo que eu tinha comentado sobre a classe ser possível de ser alterado o seu comportamento, mas de não ser necessário ela ser modificada. Então ela tem que ser aberta para a alteração do seu comportamento, mas fechada para modificações. Que é exatamente aquilo que eu falei, né? Quando a gente estava mostrando ali o new talk ali, né? Então se a gente deixasse aquele new lá dentro, a gente estava ferindo o princípio de open close, que é o quê? Se a gente precisasse mudar aquele comportamento do talk,
a gente não ia conseguir. Por quê? Porque a gente ia ter que necessariamente modificar aquela classe. Então a gente ia estar ferindo o princípio do open close. Beleza? Legal. Esse aqui é um outro princípio interessante também, que é o da substituição. E aqui fala que dois objetos, eles devem ser possíveis de ser substituídos sem alterar o comportamento. Então, se eu tenho um subobjeto de uma classe e... Acho que estão destruindo a minha casa aqui. Pô, logo agora? Beleza. Então, se a gente tem aqui a gente está falando sobre da substituição. Isso aqui é uma mulher. A gente lê Liskov. Sempre acha que é um homem, né? Mas é uma mulher. Bárbara Liskov. Né? Aí, Érica, mulherzada mandando ver, né? Então, Tu tem certeza que é uma mulher? Não. Bárbara homem? Sei lá. Vai que, né? Mas já é Bárbara. Vai que que, é uma mulher. Então, beleza. Então, o que acontece? A gente pode ter subtipos de classes e se elas forem substituídas, o software tem que continuar funcionando. É mais ou menos isso. Eu vi um exemplo muito interessante, que era um exemplo sobre o cálculo da área de uma forma. Que é o quê? Você tem um retângulo e tem um quadrado, né? E aí você vai pegar e vai utilizar os mesmos métodos. Que beleza, campeão. Então, a gente vai utilizar os mesmos métodos e esses métodos, eles vão ser sobrescritos na subclasse. Então, por exemplo, pensa numa classe para gerar um retângulo. A gente vai falar qual é a largura e qual é a altura, né, desse cara. E o quadrado, a gente sabe que a largura e a altura é a mesma. Então o cálculo da área desse cara, na teoria seria igual, né? Mas se a gente for pensar que o quadrado ele tem que ter as mesmas arestas ali, a mesma largura e a mesma altura, na hora que a gente for setar a altura e a largura, a gente teria que garantir que a altura e a largura fosse a mesma, né? Então, a gente não conseguiu manter esse princípio aqui da substituição. Porque se a gente substituir um pelo outro, a gente não vai conseguir ter a garantia de que o cálculo vai estar correto. Tá? E aqui é outra segregação por interface, que é você diminuir o nível de métodos que também estão lá na sua classe. Então, suponhamos o quê? Que você tem uma classe abstrata com vários métodos, mas não são todas as classes que vão herdar aquela classe abstrata que vão estar efetivamente implementando aqueles métodos que estão lá. Então, não sei se vocês já viram classes do tipo, você estende a classe abstrata, aí o cara num método específico pega e dá um throw lá. Este método não é implementado nessa classe. Já pegaram isso, Érica, Ricardo? Não. Acho que não. Não, mas entenderam mais ou menos o que eu estou falando, não? Você tem uma classe abstrata com vários métodos e a galera precisa. Então, o que é a segregação por interface? É você criar interfaces e obrigar a implementação daquele método por interfaces, que é o mais correto, né? Então, a classe ela vai ser daquele tipo abstrato, mas vai estar implementando uma interface que garanta que tem aquele método. E a outra classe que não precisa ter aquele outro método, ele vai ter só os métodos do abstrato que realmente são os necessários para cumprir toda a obrigação da classe em si, né? Então, se algum dia vocês pegarem uma classe abstrata que você tenha um objeto, uma classe herdando dessa classe abstrata e dando um throw, ou dando um exit, ou fazendo qualquer coisa que fale, essa classe não implementa esse método, aquilo está sendo feito de uma maneira errada e está rompendo o princípio da segregação por interfaces. Beleza? E aqui a gente tem a inversão de dependência, que é o último princípio do D, né, Solid, que
já fala também sobre a inversão dos papéis aí, né? Vai falar muito, mais ou menos também sobre essa relação de dependência entre as classes e como um alto nível, ele tem que ser... O baixo nível tem que ter uma relação com um alto nível, né? Eu vou passar um pouco só para a gente ir falar sobre a outra palestra também, porque senão fica muito cansativo. E aqui ele falou das características, né, sobre duplicação de código, né? Então, você tem vários controllers fazendo a mesma coisa. O tipo no nome o tipo no nome, cara, isso aqui é muito comum, né? Você pegar... Eu já peguei modelagem de banco também, né? Não sei se alguém já pegou também. Já pegou, Érica? Modelagem de banco? Não, com o nome tipo string, não? Por exemplo, o cara fala... ele fala tipo isso, int id. Nossa! Aí, str nome, né? E acontece muito também em nome de variáveis e nome de métodos, né? Tá vendo aí? Person array e get person array. Então também não é uma prática muito boa, né? Aqui ele fala sobre o nome da variável, né? A_person, é porque guarda um array. Tenso, hein? Aí se fosse string, ia ser str_person. Então rola muito isso. Já vi muito código assim também e sei lá, as pessoas, alguém gosta disso, né? E também não é uma prática muito legal. Tem que ter um manual para poder mexer nesse código. Tem que ter um manual. Beleza. Olha só. Então é mais ou menos isso. Aí aqui embaixo ele fala sobre as ferramentas, né, para você controlar isso. Como é que eu posso ver se meu código não está legal? Como é que eu posso arrumar isso? Como é que eu sei o nível que meu código não está legal? Né? Eu gostei do assunto, eu estou me preocupando com qualidade de software e agora eu quero, de fato, partir para melhorar a minha codificação, eu quero tornar meus softwares melhores. Então ele fala sobre o Mess Detector, né, que já vai ajudar você um pouco. Todos esses caras aqui são executáveis PHP, se botar isso no Google já vem lá para baixar. A maioria hoje em dia está usando Composer, né? Então fica bem mais fácil de se instalar, né? Aqui ele dá um exemplo de Mess Detector, ele passa qual é o arquivo ou o diretório e fala qual que é o formato que vai sair. Então vai sair em XML essa análise, o resultado dessa análise vai sair em XML. E o que você quer avaliar? Você quer avaliar o tamanho do seu código, a nomenclatura, e aí você pode passar as regras do que você quer que ele avalie, né? Aí aqui é uma saidinha que ele deu, né, falando sobre o ciclo de complexidade da classe ali, né? Ele fala que é 7 e devia ser 5, né? E aqui fala, ó, sobre as variáveis, né? Sobre as variáveis também, para não usar nomes curtos nas variáveis, like a, né? Like a aqui. Então, isso você pode configurar. Ele fala por que deu errado e fala o que você configurou, né? Ó, você falou que tinha que ser no mínimo 3 e esse cara aí só tem 1, né? Então você está usando métodos muito curtos. Por padrão ele já tem algumas regras, mas você também pode implementar as suas para garantir a sua qualidade de código da maneira que você também acha interessante, né? Então aqui ele fala sobre code size, ó. Você tem métodos muito longos, muitas propriedades, muitos parâmetros, muitas linhas num método ou numa classe, né? E métodos ou classes muito complexos. Aí que ele fala sobre como é a matemática para calcular, né, se um método e uma classe é complexa. Tá aí a fórmula, para quem for nerd o suficiente para entender ela, não. É só analisar, eu não entendo ela. Também não, cara. Beleza, mas deve ter em algum lugar a explicação do cálculo disso aqui. Mas eu prefiro só manter a qualidade do meu código e não entrar tanto nessa fórmula louca aí. Beleza? Então aqui ele fala, ó, sobre a complexidade do ciclo, né? Desse método louco que ele criou aí. Então, e o resultado da análise. A complexidade é de 481, né? Que é uma complexidade alta.
Outra ferramenta é o PHP Depend, que também faz praticamente a mesma coisa, mas ele gera uns gráficozinhos interessantes, né? Então, para quem já trabalhou com métricas de software, ele vai gerar um monte de métricas de software interessantes para a gente analisar, mas também vão ser baseados sempre em número de linha, número de classe, complexidade de cada método, que é praticamente a mesma coisa. Mas ele dá uma saída mais visual, esse cara. Então, aqui no background aqui, que está aí essa piramidezinha, é o SVG da pirâmide que ele sai, né? Que aí ele te fala se o que você está falando é alto, médio ou baixo, né? O que você está executando ali. O alto vai vir em laranjinha, o outro vai vir verdinho e o outro vai vir preto. O que, que é cada linha dessa aqui? Lock é lines of code. Num, numbers of method. Knock, numbers of class. Então, ele sempre vai te dar se está alto, se está baixo, ou se está mediano aqui, se está legal, por essa tabela que ele colocou aí do lado. Reference values. Tá vendo aí? Então, se o seu... É porque é calculado mediante o quê? Eu tenho line of codes e vou dividir o número de linhas que eu tenho pela quantidade de métodos. Aí ele vai me dar aqui um valor. Então, como é que ele sabe se é baixo, médio ou alto? Por essa tabela de métricas que ele tem aqui, que é os valores de referência. Sem ela, não teria como ele fazer a comparação para saber se o que você está usando é alto, médio ou baixo. Então, já dá para tomar como referência. O interessante é ficar sempre no average, né? Ficar sempre no médio, sempre no verdinho. Verde é bom, né? Verde é bom. Então, a gente sempre tem que ver essa tabela para tentar chegar o mais próximo dela quando a gente estiver codificando, né? E é bom que aqui ele te dá uma informação mais gráfica, mais visual, acho que fica mais fácil da gente analisar. No site do PHPDEP a gente tem na documentação bem explicadinho o que cada letrinha dessa representa e também falando sobre métricas de software, sobre tudo que tem falando sobre isso. Beleza? O Jenkins é um servidor de integração contínua que você pode integrar todas essas ferramentas também com os testes unitários e ter uma integração contínua e ter um único lugar centralizado para ver todas essas saídas, né? Aqui ele mostra ele rodando, né, dentro do Jenkins, as saídas que o Jenkins dá. Mas ele fala aqui, não, eu não vou falar sobre integração contínua, e não é o ponto, e acaba. É isso aí. Beleza. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Então, assim, eu acho importante a gente sempre estar debatendo sobre isso e sempre mostrando esse tipo de ferramenta. Sempre que eu chego em algum lugar, dá pra ver que ninguém tem esse tipo de preocupação. É muito claro isso. Geralmente, quando você toca nesse tipo de assunto, as pessoas nunca nem ouviram falar sobre isso, né? Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso e tentar praticar isso de alguma forma para melhorar a qualidade do código da gente, né? Sempre e sempre que a gente puder. Beleza? Acho que a gente pode falar sobre a outra. Querem comentar alguma coisa? Érica, Ricardo? Beleza, pode ir. Bom, claro, o comentário é que realmente hoje em dia a preocupação com prazo é tão grande porque as pessoas, empresas e tal, não tem essa consciência de que a gente precisa estruturar bem o código antes de começar a desenvolver e querem tudo para ontem. Então, isso acaba atrapalhando bastante na hora que a gente vai criar alguma coisa, seja um CMS, qualquer coisa privada para uma empresa. Sempre é complicado trabalhar com isso, mas a gente tem que manter também, procurar ao máximo manter, se preocupar com isso, né? Se preocupar com a estruturação antes de começar a fazer as coisas. Porque depois que já começou, é complicado para mudar. É complicado dar manutenção depois, né, no código. Também. Realmente é muito complicado isso. Eu estava pensando um dia sobre uma palestra que eu fiz em Brasília, sobre software livre. E aí, do que eu quis colocar, eu coloquei muito sobre, a gente tem que ter uma preocupação sobre esse código ser extensível,
ser possível de ser fácil de ser compreendido, de ter uma manutenção legal e de tudo mais. Mas depois eu parei para pensar e falei, porra, mas isso não é só para software livre, isso se encaixa também em software empresarial. Acho que a gente tem que ter essa preocupação de que o nosso código, outras pessoas vão mexer nele e a gente precisa dar continuidade para isso, né? Porque senão sempre que a gente chega num lugar, as pessoas vão estar falando, é melhor refazer. Isso aí não tem futuro não, é melhor refazer, joga tudo fora e faz de novo. Né? Por quê? Porque a pessoa que construiu aquilo não teve um cuidado, não teve um carinho especial. Ela não gosta do código dela. Ela não tem orgulho, né, por aquilo que ela escreveu, e eu acho que isso é uma característica importante da gente estar fazendo, né? Fazer com carinho, fazer com orgulho, fazer de uma maneira que agrade. Nem sempre é possível, né? Mediante a pressão de cada chefe que cada um tem. Mas às vezes dá. Beleza? Beleza. Vamos falar de Silax. Vamos falar de Silax. Beleza, o slidezinho tá aí também, lá no Twitch, né, para download. Quem tá acompanhando já deve ter feito aí o download, já entrou na página, né? E beleza. Quer tocar aí, Eric? É esse aí? Ou o Ricardo? Ricardo. Eu toco com o Eric. Comigo? Sim. Sabe? Você tá com o slide aí? Ainda não. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo aí? Tá aí já? Tá vendo aí? Ai, peraí. Tô. Beleza. Então. Peraí. Vai lá? Melhor baixar, né? Baixar, tá? Tá, beleza. Tá aí. É só pra poder ficar mais... Ou ele dá pra ampliar aí? Dá pra colocar a tela cheia? Não dá. Eu acho que tem que baixar mesmo. Pera aí, só um minuto. Tem como colocar ele em tela cheia assim? Parece que não dá pra baixar. Mas já tá Tem como dar colocando um em tela full screen cheia. aí. Tem como botar em tela cheia. Eu coloquei. Deixa eu testar aqui. Deixa eu testar. Pera aí, eu vou te mandar um. Olha aqui no meu. Aí, beleza, toca aí do teu, Érica, vai. Tá bom, então. Consegui isso? Pronto, beleza. Então, gente, a nave. Passou uma nave aí de novo. Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Microframework Silax, que é baseado no Symfony 2. E é um framework que a gente está utilizando recentemente, a gente começou a utilizar, eu, o Ricardo e o Abdala, a gente está trabalhando junto em um projeto, a gente começou a utilizar e coincidiu que teve essa palestra no PHPNW, então a gente resolveu falar um pouco também sobre essa palestra. E esses slides são bem interessantes, foram bem estruturados, mostrando desde o início o processo de você criar uma aplicação utilizando esse microframework. É um framework bem básico, mas com bastante potencial. Você já tem integrado o Doctrine, a ferramenta de templates do IG, alguns outros service providers do Symfony 2. Mas assim, de uma maneira mais resumida, mais enxuta. E para criar aplicativos até com um arquivo só. E você tem um esquema também dos paths, né, dos routes. São aquelas que você vai definir as rotas, até se assemelha com o esquema do Django, no Python, para quem também trabalha com isso.
É bem legal, eu estou gostando bastante da experiência de trabalhar com Stylus. Ricardo também, né, Ricardo? Oi, também, o Salix é bem simples, aparentemente, e assim, é fácil pegar também, ele é bem, bem legalzinho de se trabalhar. E tem uma segurança muito forte também. O Abdala viu aí, é bacana que só. Exato, e para você trabalhar com Composer, é bem interessante também, você Com já Composer. instala todas as dependências, é bem O que é legal. Composer? Vamos explicar o que é Composer pro pessoal? Vamos continuar, Composer mas vamos seguir os slides, que aí eu é o acho que que mostra lá no slide também. ele vai mostrar como é que funciona. Então, vamos lá. Isso aí é o cara lá, alguma coisa onde ele mora, eu acho, né? Enfim, eu não sei onde é. Sei lá, alguma coisa lá na Europa. Eu sei que deve ser bem frio. Resumindo, Suíça, Suécia, sei lá. Suíça não, deve ser Suécia. Não sei. Tu acha? Um lugar bem frio. Um É lugar um bem... lugar frio. Então, vamos lá. Symfony. Cadê o Ricardo? Ricardo Ricardo saiu. sumiu? Sumiu. Ai, meu Deus. Então, esses aqui são os elementos, vamos dizer assim, que ele pega do Symfony, né? Pelo que eu entendi. Realmente. São como é que se diz? Os aplicativos, Pacotes, os né? pacotes que vem com Isso. ele. Ele Os até pacotes tem do Symfony que ele pacotes. usa para construir, né? Isso, exatamente. Então, Ele, o ele Silex, usa muita coisa do Symfony. ele é baseado no Symfony. Então, ele vai ter vários pacotes, mas só o básico, o mais essencial mesmo, e para projetos menores, né? E aí ele deve ter falado lá por quê, né? Por que utilizar, e ele vai falar sobre o Composer. O Composer serve para você manter mais facilmente um esquema de dependências no seu Gerenciador aplicativo. Um de gerenciador de dependências. dependências. E aí, quando você está trabalhando com Composer, você vai ter esse arquivo composer.json que vai... Você vai colocar as dependências aí, né? Exato. Essa aí é a dependência mínima, no caso do Silex, é só o próprio Silex puro. E a partir daí você vai começando a trabalhar. E ele vai mostrando desde o início mesmo o desenvolvimento de um aplicativo básico usando o SAP. Parece um apt-get. Quem já usou apt-get é muito parecido. É verdade. É muito massa. Quem tá usando vai gostar. Quem vai usar vai gostar, né? Então, isso aí é no caso para acho que para você instalar, no caso é um alias, né? Ele está criando um alias para você já criar esses comandos aí sem precisar digitar toda vez php composer.far, você digitar apenas compose e ele já executar o far. Lembrando que antes de você começar a utilizar, você tem que habilitar na sua máquina, você tem que instalar, no caso de um Linux, né, de um servidor web, você vai ter que instalar o curl, seu URL, né, para poder baixar e que mais? E habilitar no PHP a extensão FAR, porque algumas instalações de PHP, eles bloqueiam o uso desses pacotes FAR, né? Então, assim, para quem então já viu que tem o FAR, já dá para ver que também é para cima de 5.3, né? Então tem que observar também a versão do PHP que está rodando no servidor, que você vai rodar na sua máquina, para cima de 5.3, beleza? Exatamente. Então, isso aí é justamente depois que você instala o Composer, né? Aí você vai fazer o install, depois que você baixa o Composer, você vai fazer o install. Isso aí é ele dando update, já rolando, né? É a primeira vez que você roda, no caso. A primeira vez é o install. Ele vai baixar, no caso, a parte dos pacotes básicos que ele usa, que o Silex usa, que é o básico mesmo, assim. Você depois pode dar um update para pegar mais coisas, para pegar o Doctrine e outras coisas, mas isso aí é o básico. Vem com ele, certo? Você vai dar um composer.flar install, ele vai fazer isso aí, vai instalar o básico.
E aí, depois, pronto, já instalou. Aí ele já instalou e a gente vai para o código da aplicação inicial mesmo, a aplicação básica, que seria isso aí. E nessa pasta vendor, que ele está incluindo, é a pasta justamente onde ficam os pacotes dentro da vendor. E tem esse autoload que é responsável por carregar aí esses pacotes. Então a gente vai fala. Esse autoload quem já gera é o próprio Composer, né? O próprio Composer. Mediante as dependências que você vai baixando, o Composer já vai atualizando o autoload e já vai deixando que tudo funcione corretamente, né? Exato. Não, mas aí você tem que dar update lá toda vez que você for adicionando alguma dependência. Exatamente, para ele poder ir baixando a dependência. Isso, mas ele vai mostrar isso aí nos slides ainda, ele vai mostrar o update. Então beleza. Então vamos seguir. Eu queria só fazer mais uma colocação, aquele nosso método super espetacular run, está aí. Olha aí o run aí. Olha aí o run. Ele faz funcionar tudo. Olha, faz tudo. Ele é o método, né? Até que tá justificado, mas aí, né? Aí até aceitável, eu achei. Ele realmente vai ser um run aí, gente. Um aplicativo vai um run. Tudo bem, vamos lá. Esse arquivo é a index que fica no public dele. Ele chama tudo da arquitetura dele que fica fora, na raiz do servidor, certo? Por que ele faz isso? Para ficar mais seguro, entendeu? Ninguém acessa, por exemplo, se o PHP do seu servidor parar e, aí o carinha vai conseguir acessar seus arquivos. Então, ele faz isso justamente para dar mais segurança aos seus arquivos. Então, o único arquivo que vai ficar na pasta pública do servidor é esse arquivo de index. É só o index. Vai incluindo os arquivos, né? Isso. Que ele usa com a estrutura do Twig, né? O Twig, Mas aí, no caso, nesse exemplo aí, ele ainda não está com o Twig, certo? O Twig, é só o básico mesmo. Então, é só esse index. Aí ele vai rodar aqui o servidor, ele está rodando até inclusive o servidor PHP 5.4 aí, né? do 5.4, exato. E nem o Apache nem nada. Então vamos aí ver. Ele já usa até traits lá pra frente, né? Usa. Então, aí a primeira rodada, né, no caso aí, por que aconteceu isso? Porque a gente não definiu ainda as rotas, então não tem uma rota definida para o barra. Certo? Então, é isso que ele vai colocar aqui. Primeiramente, ele colocou o debug. A gente vai definir esse debug para true aqui. Então, ele vai mostrar os erros, as exceções e tal. Aí vai mostrar o erro bem direitinho para a gente na tela. Que é aqui. Esse aqui, o erro do debug é esse aqui. O que aconteceu? Ele não achou uma rota definida para o barra. E aí, ele vai falar sobre as rotas. Certo? Interessante isso aí é o quê? Essa opção de debug... Quando a gente está em ambiente de desenvolvimento, é interessante que ela esteja habilitada para a gente poder ter direito, saber o que aconteceu, o que não aconteceu, né, para ter mais informações sobre o erro. Mas que quando estiver em produção, a gente sempre tem que trabalhar com esse debug desativado, né? Com certeza. Também é uma questão de segurança. Quanto menos informações um possível atacante puder saber sobre você, melhor, né? Chega a ver tela branca. Lembre-se, não esqueça de tirar o debug depois, quando for colocar a sem produção. Então, vamos lá para as rotas, né? E aqui ele fez a definição da rota, né? Usando aquela função, aquela closure, né? Esperar. Enfim. Só sei que ele definiu o barra. É dessa forma que ele define a rota aí, né? Que é a rota para o barra. Então, ele... Quando vier um request para o barra, request via get, né, que é importante também salientar isso, ele vai executar essa função aqui. Vai só dar um return e hello world aqui, ele não está usando o template, não está usando nada, vai só jogar essa Ele está jogando tudo na index, está tudo... Então assim, olha só, é legal observar na tela que a Erika está mostrando o quê? Que a gente especifica qual que é o método HTTP que vai estar respondendo por aquela requisição. Então a gente pode colocar tanto get, quanto post, quanto delete, quanto put como métodos HTTP que vão estar recebendo requisições. Então geralmente quando a gente está falando de microframeworks, a gente tem que observar também o quê? Da construção de APIs,
é muito interessante. Então, se a gente for construir alguma API REST, é muito legal utilizar também, porque a gente vai ter já rápido e pronto ali todo o acesso a cada método HTTP com qual rota ele vai bater direitinho. Então, acaba que a gente constrói o Web Services em REST muito rápido, muito facilmente, né? Beleza? Ali é o exemplo só do GET e beleza. Vai, continua aí. Exatamente. E se você definir isso aqui, se mandar isso aqui para POST, então ele vai continuar dando aquele mesmo erro, porque você fez uma requisição GET e não tem rota definida para a GET. Então você tem que definir as rotas para tudo que você for realmente usar, né? Então, vamos lá. Agora ele vai mostrar, no caso, o resultado disso aí, né? Agora funcionou mesmo como era o esperado. Agora a gente vai falar, ele falou, né? E a gente tá só pegando figura. Dynamic routes, no caso as rotas dinâmicas, passando variáveis, né? Em resumo, via request, via get, via post, enfim, outros que ele disponibiliza, outros métodos. No caso aqui, vocês estão vendo como é feita a definição através de regex, né? Não sei, regex, dá para fazer mais, explorar mais isso aqui com regex, né, Abdala? Dá. E é interessante observar o que aí? A gente coloca qual é a variável que vai ser dinâmica dentro da URL, da nossa expressão aqui da URL, e sempre já vai pegar ela como parâmetro aqui, né, na função. Né? Então, olha lá, name é o nome que você deu para o seu atributo dinâmico, você vai ter um parâmetro passado para essa function, né? Exato. Um atributo ali que é o name. Você já vai conseguir resgatar dentro ali da sua função anônima que você está criando aí também, né? É interessante também ver que a maioria das coisas aí são criadas com funções anônimas, né? Então também mais uma coisa que só é de 5.3 para cima que se pode criar e se pode fazer. Exatamente. Então, aqui a utilização, né, que dentro do HTML você vai poder chamar dessa maneira, né? Também tem essa questão para você executar colocar o código PHP aqui dentro, retornar, e você vai usar esse sistema aqui. Daí, isso aqui já é uma outra coisa nova também. Acredito que é uma coisa nova de PHP. Não sei se 5.3 já tem, né? 5.4 não? 5.3 mesmo, né? Com relação a isso aqui, ele vai passando um valor default, um valor padrão para esse name aqui. Isso não fica se ninguém definir. Porque se você deixar assim, essa definição aqui de valor default, se você chamar só um get barra, ele vai dar erro também. Ele vai gerar uma exceção. Então, você tem que colocar um valor padrão, no caso, ou tratar Isso se você quiser que a requisição só do barra... se você quiser. Exato. Só se você quiser que possa ter também, acessar sem passar esse parâmetro, né? Mas se você define essa variável, esse valor padrão. No caso aí, tem essa parte de conversão, essa parte aí realmente eu não usei ainda na prática, isso aí, mas... Mas é interessante, né? Ele está filtrando ali, né, o parâmetro. Exato, ele está filtrando justamente um parâmetro que vem esse mesmo name, né? Daí... sempre filtra entrada, escapa saída, né? É o que está aí nessa tela aí, né? Mas apesar de ele não ter filtrado de fato, né? Só deu um first ali e pronto, né? Exato. Mas um dos princípios básicos. Ele passa, no caso, a função que vai ser chamada, né, como filtro para esse parâmetro. É bem interessante isso. Bom, route sessions. No caso aí, essa parte aí... Esse é legal. Fala aí, Abdala, que esse aí eu não pegou. Então aqui é o seguinte, ele fala o quê? Se a rota for uma rota que tenha só nomes, então se for de A a Z, ele vai cair naquela rota de cima. Se for numérico, ou seja, se a assertiva for numérica, ele vai cair nessa outra rota. Então você consegue construir assertivas de regex e fazer com que ele determine qual rota ele vai cair. Né? Porque ali quando você falou name naquela variável,
você não falou, tipo, qual o conteúdo daquela informação. Então, se a gente não tivesse essa assertiva, como é que a gente ia determinar qual rota a gente ia pegar? Né? Com assertiva a gente consegue falar. Se for barra e uma informação que vai de A a Z, você vai cair aqui. Se for barra e uma informação que for numérica, você vai cair no outro. Então a gente consegue construir rotas muito dinâmicas com isso. Muito bom mesmo, sério. Facilitador mesmo. Providers. Aí os providers. Os providers são... Agora é alegria, né? Agora é alegria, só alegria. Isso aqui é o ouro. Só o ouro, né, Abdala? É. A gente vai ter os service providers e os controller providers. Esses aqui são os service providers, Doctrine e os principais aqui em cima, né? Acho que esses aqui são os que a gente vai estar mais usando. Twig, que é o da Template Engine. O Twig se assemelha muito ao Smart, para quem não conhece, é mais ou menos igual ao Smart. É bem legal, é melhor, né, gente? Claro, mas para fazer uma comparação assim, para quem ainda não conhece, a gente pode dizer que ele é assim, então. Doctrine Monolog, que é o dos logs, é bem legal esse service provider aqui, para você não precisar ficar dando eixo e print R no código, var dump no código, você usa esse esquema aí do log, é bem interessante também. Session, né, básico, Twig, SwiftMailer, parte de e-mail, e aí esses outros aqui você também vai usar de acordo com a sua necessidade. Que parece muito com também o PHP Mail, né? PHP Mail, de envio de e-mail, né? A biblioteca é legal também. Todas essas bibliotecas aí, elas são bibliotecas externas ao Silex, né? Então são provedores de serviços externos, que ele faz o quê? Ele já integra a biblioteca com o Silex direitinho, já faz toda a configuração e etc, para que você possa usar isso lá dentro. Já não você pode construir. Você já pega. Opa, ficou mudo aqui, hein? Ficou mudo, Ricardo, né? Beleza. Então, mas assim, nada impede da gente construir os nossos providers também. Então, se a gente tem bibliotecas que a gente quer usar junto com o Silex, a gente pode construir os nossos providers e usar também. Né? Não, a gente não precisa ficar restrito só aos providers que existem por default, né? Isso tudo, como o que o Ricardo estava falando, era que isso aqui a gente vai definir no Composer. Naquele arquivinho composer.json, a gente vai definir o que a gente vai precisar para o nosso aplicativo, para a nossa aplicação. Agora ele vai mostrar agora a parte do Twig, que é um service provider, o Twig, que vai ser instalado, vai ser adicionado ao Composer. Ele vai adicionar agora aqui no Composer.json a dependência do Twig, né? E aqui ele coloca até a versão, ele define a mínima, né? Eu acho, é a máxima, não sei. Maior ou igual a 1.8, menor 2.0 Caso a estabilidade para a dev, né? A parte de, sei lá, em desenvolvimento, né? Pegar mais nova e tal. Enfim. E o Twig Bridge, ele traz algumas outras funcionalidades, algumas extensões para o Twig. Também é interessante adicionar. Agora a gente vai trabalhar com o Twig. No caso, para fazer isso, ele vai registrar, ele está registrando aqui o Service Provider do Twig, aquela mesma index que a gente estava vendo antes de dar o run, né, de rodar a aplicação e tal, ele vai ter que registrar e definir, as configurações do Twig. Ele aí colocou bem básico, só o caminho para os templates. Mas ele pode ter outras opções, certo? Então, vou adiantar um pouquinho aqui, né? E aqui é o HTML do Twig básico, que a chamada, como vocês podem ver aqui, como se assemelha ao Smart, quem conhece o Smart, ao Django também, a parte de templates do Python. Muda um pouquinho, né? De cifrão, ou chaves, não tem cifrão e tal. Agora aqui ele adicionou aqui, assim. Já fez a chamada do Twig aí agora, né? O render. Do Twig, Já fez o render aqui do template e aqui ele passa no caso, o parâmetro. Isso aqui é o parâmetro que ele vai passar, né? Chamando o template lá, index Twig, né?
Exato, Isso. porque essa aqui, ele está chamando essa variável name e ele está aqui passando, quando você passa um outro parâmetro aqui, um array, com os dados que você vai passar para o template, né? É interessante ver, observar que ele está fazendo tudo na index, só que não é obrigado você fazer tudo na index, você tem que separar tudinho, toda a estrutura dele, entendeu? Se você quiser fazer algo bem simples mesmo, né? Se for bem sei simples lá, mesmo, aí, em caso, não é bem, interessante separar tudo assim, não. se você já começa a trabalhar com templates, já tem a necessidade de organizar melhor o código, porque já ter mais views. Né? Já sabe que começou a crescer um pouquinho, Exato. né? Se for só sem template, sem nada, só sei lá, um web service, né? Uma coisa aí não tem como, dá pra fazer assim. Exatamente, muito bem colocado. E aqui são os traits, ele vai começar a falar sobre os traits. Fala aí, Abdala, você que Tá, então beleza, olha só. O que o trait faz? Os traits, para quem ainda não conhece, é uma funcionalidade nova que veio no 5.4, PHP 5.4, que você pode adicionar métodos. Vou falar no popular, é tipo uma herança múltipla, tá? Você vai adicionando métodos e funcionalidades para a classe. Então aqui no caso, volta aí, Érica, um slide. Pra onde? Volta mais um. Aí, nesse slide aí. Vamos ver a chamada, como é que ele fez quando ele só registrou o Service Provider. Ele falou app twig render. Tá vendo aí? App twig render, como ele renderizou. Então, o objeto do twig está dentro de uma variável aqui, né? Está dentro de um índice do array app aqui, né? Como se fosse um objeto aqui, chamando o método do twig. Volta lá para o traits. Quando a gente usou o traits, vai lá, Erika, lá para o traits. Beleza. Quando a gente usou o traits, o render já é um método do próprio app. Tá vendo aí a diferença? Na linha 17. Então, o traits faz isso. Ele vai pegar um método e vai adicionar esse método à classe dinamicamente. Então você pode construir métodos que têm as suas responsabilidades. Um dos melhores usos de traits que eu já vi foi o uso do Silex, que é exatamente isso. Você vai adicionando os traits dos seus service providers e consegue ter dentro do seu app todos os métodos ali necessários para você já utilizar, né? Muda pouca coisa da forma como utilizou, da outra forma como utilizou dessa forma, mas acaba ficando um pouquinho até mais bonito assim de se fazer, né? Diminuiu um pouquinho a linha de código, diminuiu aquela chamada daquele array meio bizarro que estava lá. Né? Verdade, é verdade. Então, o que mais? Forms, outros service provider que eles têm, que vem do Symfony também. Parte de provider, como é? Forms, service provider. Isso. Esse código aí, acho que a gente pode até ir passando um pouquinho mais rápido, Eric. Esses códigos todos, no final da palestra ele disponibiliza todos esses códigos lá no GitHub dele, né? Então dá para todo mundo baixar lá também, né? E pegar. Ele vai mostrar... ele vai adicionando mais de provider, né? Isso. Exato, e com validação, essas coisas todas, né? Que esse form service provider disponibiliza, né? Isso. Ele até pode criar o formulário para você coloca na configuração certinha, ele já vai gerar o formulário se você quiser, né? Se quiser automaticamente. E aí, no caso, outro código aí, só que aí esse aqui é o que ele está mostrando? Ele já começou a separar um pouquinho mais as regras agora, né? Tá. Já para não deixar tudo lá na index, né? Que tava ficando feio já. É verdade. Já começou a organizar um pouquinho mais, né? Olha aí. E aí fez a chamada... Bootstrap, Isso, aí fez a chamada só com factory aí, create, e passando o resultado, né? Exato, e toda aquela inicialização, onde ele vai colocar o service que ele vai precisar adicionar, que ele vai precisar na aplicação dele, ele coloca dentro desse bootstrap.php, certo? Que é a forma mais comum mesmo que está de criar hoje as aplicações com sites. A estrutura recomendada. E aqui é o formulário, aquele formulário que ele estava criando. Esse formulário aí, ele já gerou sozinho esse código, de acordo com a configuração dele, né? Isso aqui aí já a mágica. Ele está usando o Bootstrap. Aí agora é o que ele está usando
E aí, no caso, a gente acaba confundindo um pouco, às vezes, aquele bootstrap.php ali não tem nada a ver com o Twitter Bootstrap. Aquilo ali era o arquivo Não, aí é o Twitter Bootstrap, né? O mas Twitter isso que a gente falou agora, esse bootstrap que a gente falou agora é a Lib, como é que se diz? O framework de front-end do Twitter. Framework CSS do Twitter. É outra coisa, Isso aqui é, sim. Ele não tinha mostrado ainda, então ele vai mostrar trabalhando com post, né? Aqui ainda tem um get aqui, mas ele deve fazer alguma coisa com post. Que no caso, ele está mostrando passo a passo como fazer aquele formulário funcionar, né? E aí ele aí é legal que ele já usa o match, ele não usa nem o get, nem o post, nem o delete, nem o put, né? Ele já usa o match. E lá depois ele fala, ele vai tomar a decisão depois, ó. Ele falou que esse match aí ele vai setar get e post como método. Então, se for get ou se for post, vai cair aí, e nos próximos slides ele vai fazer um if para tomar a decisão, que ele vai passando aí. Ah, legal. Ó, ele fez, ó, se o método for post, ele vai fazer o save, senão ele vai só mostrar o formulário. Show de bola esse aqui, olha, esse aqui é ouro, viu? Só ouro. E aqui, no caso, esse aqui é o bootstrap.php, é o arquivo de inicialização, é um init, né? É um arquivo de inicialização para a aplicação dele. E ele vai, Isso, ele está usando... organizar. já está mais organizadinho. Ele está usando... ele criou uma classe aqui para a aplicação dele. Está usando aqui vários service providers, né? Aqui eles chamam, né? O Bootstrap, a gente já tinha visto. Vamos agilizar um pouquinho, porque já está quase na hora do almoço, né, gente? Bora. Vamos lá. O que mais que tem aqui? E aqui é o Twitter Bootstrap, né? Que é o template do Twitter, um template normal. E aqui ele está chamando o CSS da Bootstrap, da Twitter Bootstrap, né? E fazendo aquela coisa de forma aqui, etc. E olha aqui como está bonitinho. FTP Cache. Bom, deixa eu ver aqui. Faltam ainda mais ou menos 10 slides. Vou passar mais rápido aqui, porque a gente já passou um pouco. Beleza, aí ele está incluindo só o template dinamicamente pela aquela tag que consegue fazer o cache do template no servidor HTTP. Isso. Legal. Tipo Vanish, esses servidores assim de cache mesmo. Pronto. Beleza, aí é o link aqui do GitHub do cara, onde tem toda essa aplicação que ele construiu, que é um guestbook, né? Só vai salvando ali, listando. E aí quem quiser acessar, né? Fica à vontade. O link do slide eu já passei, então dá só para clicar. Aí algumas referências no finalzinho. E é isso aí, estudar, ver qual que é melhor que se aplica. Eu queria colocar muito o seguinte, da minha experiência que eu tenho é o quê? Quando a gente está trabalhando sozinho, ou em projetos que são muito rápidos, o que são projetos rápidos? São projetos que têm data de começo e data de fim. Ele vai acabar, ele não vai ter uma continuidade. Então, por exemplo, é um projeto de uma promoção. A gente está trabalhando com publicidade, é um projeto de uma promoção. Aquele sistema em si ele não vai ter uma continuidade. Então, usar uma microframework é muito produtivo e muito legal. Quando que eu não acho que é interessante usar uma microframework? Quando a gente estiver falando de um produto. Então a gente está falando de um produto, e esse produto ele vai ser mantido durante muito tempo, e vai ter uma equipe que é responsável por ele, várias pessoas vão trabalhar, e isso vai ser necessário uma manutenção maior, uma estrutura maior. Então se a gente estiver falando de uma framework maior, a gente consegue ter uma padronização e aproveitar muito melhor os componentes do que a gente está falando. Então assim, eu acho que existem esses cenários, e cada cenário cabe a gente avaliar corretamente para tomar a decisão de qual a ferramenta que a gente vai utilizar. Eu acho que existem ferramentas que são específicas para aquela necessidade que a gente tem. A gente tem que avaliar elas e tomar a decisão correta. Beleza? Beleza. Érica, Ricardo?
Tudo certo. Legal? E aí? Pessoal, então é isso, né? É isso. Eu acho que é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Quem não assistiu vai poder ver. Né? Valeu a experiência, eu achei que foi legal, foi produtivo. Tirando as marteladas e os barulhos de aeronave, as naves voadoras, né? Padrão, isso acontece mesmo. Mas eu achei a experiência bem produtiva, eu adorei a palestra da Érica. O debate foi bem legal também. E acho que com o tempo a gente pode somar mais pessoas, mais coisas debatendo. Eu acredito que quem está vendo pode sugerir também mais coisas para a gente estar falando. E é isso aí. Obrigado. Valeu. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada aí a participação de todos, a presença aí de vocês. E a gente vai compartilhar os links e conteúdo que foi colocado aqui, código, tudo vai ser compartilhado. Então, vocês fiquem ligados lá na fanpage do PHPTV, no grupo, no Facebook, que vocês vão poder pegar todo esse material. E ficar por dentro também quando tiver um novo hangout, um novo evento, para sugerir também assuntos e tal, como a Abdala já falou. Muito obrigada aí a todos e é isso, né? Até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.